minha gente, tudo bem? Eu espero e desejo que sim, do fundo do meu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso canalzinho, que é pequeno, mas fiel e resistente. Se você caiu aqui de paraquedas e está sendo vítima desse vídeo, você não sabe que esta é a quinta parte de uma série de vídeos que gravamos lendo de maneira didática e acessível o livro Crítica à Razão Utópica do autor Franz Rinkelhammer. Essa estratégia de produção de conteúdo se deu porque eu não estou neste momento no Brasil comendo fumaça. A trabalho tive que ir para outro território, desse modo não poderia manter ativo o canal. Então programei uma série de vídeos a serem lançados lendo esse texto que eu considero um dos mais importantes e fundamentais para o nosso tempo, dada aí a minha trajetória de estudos. Tudo bem? Se nada deu errado no processo desta viagem, eu estou nesse exato momento, no dia 11 de outubro, lançando esse vídeo e retornando para o nosso território. Isso significa, portanto, que esse é o último vídeo dessa série de leituras. Leitura de um texto que você pode obter de maneira gratuita na versão em PDF, no link que está aqui na descrição desse vídeo. É a coleção Franz Rinkelhammer, lançada pelo pessoal da Universidade Centro-Americana. Lá está toda a obra do autor e você pode trabalhar de maneira minuciosa e muito cuidadosa, procurando por palavras-chave e tudo mais, encontrando textos tanto em português quanto em espanhol, italiano, alemão e inglês. Então vai ter aí bastante opções para você poder trabalhar de acordo com o cardápio de línguas estrangeiras que você é capaz de utilizar. Beleza? Eu devo falar uns 9 idiomas, todos eles em português. Mas isso é um outro problema. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para engajar, divulgar e também olhar na descrição aqui como você pode apoiar o nosso trabalho, tanto no Apoia-se, quanto o Pix, que salva vidas, e os cursos que nós estamos ofertando. Sem mais delongas, aperte os cintos e se prepare aí, porque a nossa leitura continua agora. Pois então, minha gente, continuando a nossa leitura, nós vimos em nosso último vídeo, e se você ainda está de paraquedas aqui, vale a pena acompanhar desde o primeiro, fica a dica, a discussão do Rinkelhammer a partir da leitura que ele faz de Marx e depois de Weber, para demonstrar como, depois da crítica de Marx sobre a impossibilidade do capitalismo, dado que ele destrói as condições da reprodução social, ou seja, as condições para que ele mesmo se mantenha, e aí tendo como critério a garantia de condições para a própria vida humana, né? Então, quando Marx aponta esse dado fundamental e fático de que se não há vida humana, não há sociedade possível, e se há uma forma social que destrói as condições da vida humana, ela destrói as condições de sua própria possibilidade de manutenção, existência e permanência, esta forma seria impossível, esse modo de produção também, por isso o capitalismo seria impossível. E aí, imediatamente, o Rinkelhammer chama a atenção de que a própria teoria política e econômica burguesa, ou da economia política burguesa, vai tentar demonstrar a impossibilidade do socialismo utilizando, entre aspas, o mesmo critério, dizendo que a impossibilidade de determinado tipo de cálculo, de determinado tipo de relação social, de organização e tudo mais, não podendo prescindir de uso de sistemas de mercado em determinadas condições, provaria aí a impossibilidade do socialismo, mas no fundo o que era na verdade tendo como referência, apesar de não assumida, que atrapalha a vida humana e as condições de reprodução da vida humana, então por isso que seria impossível o socialismo. Só que não explicita esse conteúdo e esse critério, ao contrário, deixa ele escondido e trata apenas do âmbito formal do cálculo e da própria manutenção da ordem. Contudo, o que importa para o Franz Rinkelhammer é chamar a atenção que Marx mudou o jogo, colocou o tabuleiro em outra posição e exigiu que houvesse uma resposta. E aí agora haveria, como o Franz está construindo para a gente, a luta entre as possibilidades e impossibilidades de um tipo de modo de produção, de organização social e de projeto de sociedade, que exigiria então um tipo de crítica a esses critérios da escolha do possível e da delimitação do que é impossível. Por isso, o raio do livro se chama Crítica à Razão Utópica, porque esse utópico seria tomado já como o que seria o impossível de ser feito, logo não deve ser feito. Então, há a denúncia, acusação ou apontamento racional sobre determinados critérios de verdade, de um lado ou de outro, a respeito da impossibilidade desse lugar utópico, desse lugar em que é irrealizável. Contudo, Marx indica a impossibilidade
lógica de manutenção do capitalismo, porque na realidade prática e efetiva ele destrói as condições de sua reprodução. O que não significa que na história seja possível que o capitalismo se mantenha e destrua as condições de reprodução da vida. Então, tem uma diferença aí entre a tal da impossibilidade lógica, ou seja, as contradições desse sistema, e a impossibilidade fática, efetiva. O capitalismo pode se manter e, como resultado, seguindo a impossibilidade lógica, destruir aí as condições de vida. Cara, é uma argumentação muito sofisticada, a gente tem que trabalhar ela com muito cuidado, mas a polarização do possível e do impossível é exatamente esse caminho que nos ajuda a fazer certos filtros para critérios de escolha de qual é a melhor sociedade possível, viável, factível. Beleza? Esse é o objetivo do Franz. Esse é o que ele está tentando discutir com a gente. Então vamos seguir aqui um pouquinho, lendo. Desse modo, a transformação marxista da análise social em análise do possível não desembocou no resultado unívoco que Marx esperava. Ele esperava que o pessoal, percebendo que é impossível manter o capitalismo, falasse, nossa, gente, acho que tem que mudar. E aí há uma luta, obviamente, é uma disputa em que você vai falando só há uma alternativa que seria o socialismo. Contudo, a história seguiu nas lutas e nos conflitos e a gente ainda está nesse processo de tentar falar, pelo amor de Deus, vocês não perceberam que não faz sentido a gente destruir as condições de reprodução da vida? Acho que não. Então, o conflito vai piorando. Apesar de que, e aí eu vou fazer um comentário crítico aqui, essa afirmação do Franz, me parece que Marx já tinha sacado que não ia virar o jogo. Por isso, ou não só pela argumentação, a necessidade de conclamação da luta de classes. Por isso, inclusive, no pós-fácil, a segunda edição do Capital, de 1872, creio que sim, eu posso estar errando aí a data, mas eu acho que é isso. Ele escreve que a ciência econômica, ou a economia política burguesa, já não seguia os critérios de verdade, não se preocupava com isso nos estados em que ela tinha tomado o poder. Ele fala assim, tanto na Alemanha quanto na França, a burguesia sentou-se no poder, e aí as questões de ciência que buscam uma solução de verdade, uma realização de verdade, está pouco importando. O que ele indica, inclusive, é que agora esse tipo de ciência, de teoria econômica, não quer saber do que é científico, do que é verdadeiro, se não se está adequado ou não com as forças policiais, com as forças desse Estado policialesco burguês. Então Marx já tinha sacado, já estava nessa pegada, e inclusive há essa combinação de compreender como funciona esse sistema para interrompê-lo, explicação das impossibilidades lógicas e a crítica racional ao capitalismo, e, ao mesmo tempo, a conclamação, a luta de classes e uma ciência que seja proletária, uma ciência da classe trabalhadora, não uma ciência em defesa da ordem burguesa. É muito massa esse tipo de debate. Quem sabe um dia a gente estica por aí. Seguindo o papo. O resultado revelou-se ambíguo, embora o tipo de argumentação tenha se generalizado. A argumentação de Marx de apontar a questão fática, não uma questão moral, de valores e tal, senão uma crítica racional ao sistema. Do ponto de vista da análise socialista, o capitalismo se revela impossível. Do ponto de vista da análise burguesa, é o socialismo que se torna impossível. A polarização é a mesma, apesar de a argumentação ter passado do âmbito dos valores éticos para o âmbito das possibilidades fáticas, bem como de que a reprodução da vida humana seja utilizada como última instância para ambas as análises. Afinal, a reprodução da vida humana se torna, como Franz demonstra, o critério fático último, ou deveria tornar-se. No pensamento marxista para Franz, isso é claro e explícito, mas no pensamento burguês, em defesa do modo de produção capitalista, isso não estaria claro nem explícito e nem seria mostrado, porque ao mostrar-se, apresentaria os problemas que o próprio Marx indicava. Esse é o que o Franz está tentando mostrar ou discutir com a gente. Ademais, a impossibilidade apontada refere-se a horizontes temporais, sempre mais amplos. Há mais de 100 anos que o capitalismo é impossível, e há mais de 65 que o impossível é o socialismo. O Franz está escrevendo isso daqui em 1984, a publicação do original.
ele falando de 65 anos e tal, não sei o que lá, porque ele já está falando da Revolução Soviética e talvez também já esteja implicando aí as mudanças de orientação do período de comunismo de guerra para uma nova marcha de organização do socialismo soviético, que para o Franz é bastante importante ficar atento a isso, tá? Mas isso não aparece aqui explicitamente, mas eu estou adiantando, porque eu conheço o rumo dessa brincadeira. De todo modo, sigamos. Que sentido ainda tem, então, a tese da impossibilidade, se as sociedades impossíveis se mantêm durante séculos? Por acaso, tanto o capitalismo como o socialismo não continuam existindo, sem que se preveja o fim de qualquer um deles por prazo determinado? Ponto de interrogação. E é engraçado porque o Franz escreve isso antes do Francis Fukuyama publicar ali nos anos 90, 91, o raio daquele texto dizendo que a história tinha acabado, é o fim da história, ai, que alegria pro capitalista. Só que mal esperava ele, mal sabia ele. Esse texto aqui continua mais que vigente. No entanto, nem por isso a questão do possível em política perdeu sua validade. Ela apenas mudou de sentido, tendo que ser retomada a partir de outro ponto de vista. Isso pode ser mostrado a partir de dois elementos da análise anterior. Por um lado, Marx certamente tem razão quando afirma que a sociedade capitalista está estruturada de modo tal que dirige o poder do progresso humano contra a própria vida humana e seu desenvolvimento. Razão pela qual o capitalismo é impossível como afirmação da vida humana. Óbvio, ele destrói, como Marx escreve no Capital, as duas fontes de riqueza, que é a terra e o trabalhador, a natureza e a pessoa humana. Marx percebeu que o desenvolvimento e o progresso, desenvolvimento técnico, a melhora na produtividade, o aumento da taxa de lucro, toda a dinâmica dentro do capitalismo, ela é orientada não para atender as necessidades da vida humana e garantir a vida humana, senão para atender o próprio capital, o próprio sistema, destruindo essas condições de reprodução da vida humana, que é o que a gente está vendo. Então, é uma contradição interna e que tem a ver com uma questão fática, efetiva, está acontecendo. E aí ele demonstra, logicamente, a impossibilidade desse negócio, mas ele parece que se mantém, afinal, a luta pelo projeto social não se limita aí ao que nós somos capazes de derivar racional e logicamente da realidade. Apesar de que deveria ser um critério muito mais importante. Mas, sigamos, né? Por outro lado, Weber certamente tem razão quando afirma que as relações mercantis são insubstituíveis e que, portanto, uma afirmação direta da vida humana, como Marx a sonha, é impossível. Essa aqui é uma tese que o Franz sustenta e que muita gente pode discordar, discutir e criticar, mas é importante a gente seguir aqui a lógica do autor. A lógica de Franz é a seguinte: como economista, analisando o modo como se deu historicamente o desenvolvimento do socialismo, ele fala: sociedades modernas que nós conhecemos com alto grau de complexidade da divisão social do trabalho, a gente tem que entender que para mediá-la e tomar certos e ter um bom sistema de tomada de decisão, teremos que criar um tipo de mecanismo que funciona como mercado, não necessariamente capitalista, ou definitivamente não capitalista, mas um tipo de sistemas de mercado que ajudem a maior fluxo de informações e maior organicidade na hora de tomada de decisão, privilegiando âmbitos menores nessas tomadas de decisão. Qual que é o problema? Que alguém daí vai dizer: isso não é socialismo, ou isso é impossível, ou mercado é coisa de capitalista, e bom, não. O que o Franz vai sustentar é: nós precisamos de intervenções sistemáticas no mercado para diminuir o seu tamanho e tornar ele cada vez mais local e cada vez mais manejável em relações menores, ao passo que você amplia os espaços nos quais as tomadas de decisão são coletivas, comunitárias e em favor do povo, com planejamento centralizado. Então você tem que ir combinando. E ele fala: isso foi o que se aprendeu na União Soviética e depois em outros processos revolucionários. Então a sacada dele é perceber isso. Fala: cara, a gente aprendeu que, dadas as condições vigentes, não dá para de uma vez para outra você eliminar o mercado e eliminar o próprio funcionamento do cálculo econômico. Nós precisamos de um tipo de pensamento a esse respeito. E aí ele retoma, inclusive, a questão que surgiu na União Soviética como uso consciente da lei do valor. Então, tudo isso está dentro desse âmbito de aprendizado com a história. Nesse sentido, para Franz, e aí eu estou antecipando talvez uma argumentação,
seria impossível tentar realizar a abolição do mercado e do cálculo econômico, dadas determinadas condições vigentes da divisão social do trabalho e sua complexidade. Isso não significa que seja necessário que esse tipo de planejamento seja capitalista, de acordo com os interesses, pipipi, popopó e etc. Mercado existe desde antes do capitalismo e pode ser manejável. Dinheiro existe desde antes do capitalismo e pode ser manejável. Cálculo econômico existem N possíveis e podem ser manejáveis. É uma questão de planejar esse sistema e os mecanismos que ele abre para a gente, em defesa e garantia da produção e reprodução da vida humana. Seria esta a posição do Franz Winkelhammer, e a gente pode tretar com ele para ver onde é que chega. Mas é isso que ele está tentando indicar para nós. Sigamos. Embora as relações mercantis automatizadas e independentizadas sejam um veículo que sufoca a vida humana, então o Franz já assume. Soltou esse negócio na banguela, vai dar ruim. E que, portanto, uma afirmação direta da vida humana como automatizadas e independentizadas sejam um veículo que sufoca a vida humana, a afirmação da vida humana só pode ser feita no interior dessas relações mercantis, que descrevem o marco da possibilidade de qualquer afirmação da vida humana factível, dadas as condições existentes. É isso que o Franz está indicando. Ou seja, ao mesmo tempo em que soltar para ser automatizado o sistema de mercado destrói as condições de vida humana, dada a complexidade de uma sociedade moderna e sua divisão social do trabalho, é isso que está pressuposto, apesar de não explícito, para a realização da vida humana sob essas condições é necessário esse sistema. Então eu preciso saber manejá-lo e atender a esse objetivo. Então eu não vou soltar o mercado na banguela, mas eu também não vou achar que eu consigo abolir da noite para o dia. Eu tenho que saber como manejar, como fazer as transições e os projetos necessários dentro do marco do possível. E por isso o título do raio do texto é Realismo Político e a Arte do Possível. Certo? Então vamos lá. Por conseguinte, a análise do impossível se apresenta assim em sentido diferente da tradicional discussão ideológica dos últimos 100 anos. O impossível não é tanto o que o outro faz, mas sim aquilo que ele crê fazer. E, quando se crê estar fazendo algo diferente daquilo que se faz, se está fazendo mal aquilo que se faz. O que se faz nunca é impossível, mas aquilo que se crê estar fazendo pode ser. E essa crença deforma e paralisa a capacidade de fazer. Aqui é um jogo bem alemão de argumentação, mas o lance é: problema dessa impossibilidade tem que ser analisado também nessa projeção que orienta a remodelação da sociedade, que é aquilo que está lá no primeiro vídeo que a gente viu. Então ele fala, cara, sociedades modernas e qualquer sociedade tem seus projetos e tentam remodelar a partir de certos marcos. Remodelar para um tipo de sociedade que seria harmônica. Então cresce que ao realizar tal e tal e tal ação, ao manter tal e tal instituição, teria como finalidade, objetivo e consequência tal efeito. Ele fala, não, esse efeito não se realiza. Mas o camaradinha continua tomando decisões imaginando que está realizando esse efeito. Então, o problema não está só nessa impossibilidade, eu não estaria propriamente na impossibilidade do que está sendo feito, mas desse projeto que continua vigente, dessa crença de que está funcionando, ou nessa crença de que será possível atingir uma harmonia, por exemplo, baseada na propriedade privada, no respeito a contratos, e em algum momento os indivíduos aí vão se acertar e o mundo ficará mais redondinho. Não. Então, o Franz vai querer entrar nesse campo de compreender os marcos desta racionalidade que toma implicações e pressupõe elementos utópicos, impossíveis. Beleza? Vamos lá. Por outro lado, a vontade pura, sem consideração de sua factibilidade, sempre aspira ao impossível, à medida que aspira pelo melhor, quaisquer que sejam os critérios de melhor. É através da imaginação, mas também da conceituação do impossível, que se descobre o marco do possível.
Eu vou repetir essa frase porque ela é muito boa. É através da imaginação, mas também da conceituação do impossível, que se descobre o marco do possível. A gente projeta e realiza coisas que quando a gente vai ver, não é possível. Mas estava projetado que dava. E a gente vai descobrindo que não é assim. E nesse processo de experiência, de aprendizado e de testes, a gente vai descobrindo o que é possível ser feito hoje, nessas condições. E no nosso caso, querendo manter as condições de produção e reprodução da vida humana. Deve-se avaliar. É assim que a gente vai aprendendo enquanto vai testando. Né? Mas vamos lá. Quem não se atreve a conceber o impossível, jamais poderá descobrir o que é possível. Quem não se atreve a tentar achar esse impossível, não descobre o que é possível. Quem não arrisca, não petisca. Basicamente é isso. Quem não tenta, não descobre. Nosso aprendizado ele é por tentativas. Ele é por tentar imaginar a condição perfeita e tentar realizá-la. E depois, não era bem assim. E aprender a distinguir o que é possível e o que é impossível. Começar a descobrir, a manejar, a andar, a tatear nessa realidade. O possível é o resultado da submissão do impossível ao critério de factibilidade, que é um critério muito importante para o Franz, mas que nós não vamos avançar, senão vai ficar aqui 7 horas e meia falando sobre o critério de factibilidade. O que importa é entender que factibilidade não diz apenas o que é possível, mas aquilo que é possível e, ao ser realizado, continua garantindo condições de ação do sujeito que fez. Ou seja, é factível porque possibilita condições de ações subsequentes. Se ao realizar uma ação o sujeito destrói as condições de sua próxima ação, ela foi possível, mas não é mais factível, porque ela eliminou todas as outras possibilidades. Agora se tornou impossível agir. Então o Franz vai jogar o factível nesse jogo, nessa brincadeira. Ele vai colocar possível, impossível e factível. Então você vai aprendendo os limites do possível à medida que imagina um impossível. E nessa brincadeira você vai estabelecendo os critérios daquilo que é factível. Ou seja, que não é só possível porque dá para realizar, mas que ao ser realizado continua garantindo as condições de reprodução da vida do sujeito que age, que atua. É massa. Eu gosto muito dessa filosofia, desse quadro conceitual, vamos dizer assim. Isso porque eu estou apresentando bem chulé, daria para fazer um jeito mais interessante. Mas vamos lá. Então teremos o seguinte resultado. Concebe-se o impossível para, através da experiência e da análise da factibilidade, conhecer o possível. No entanto, a perseguição e a realização desse possível são constantemente desvirtuadas pela ilusão de se estar perseguindo ou realizando aquele impossível cuja conceituação partiu. Sempre que a gente vai realizando os nossos projetos na história, a gente pode cair na ilusão, e o Franz vai retomar um conceito kantiano de ilusão transcendental. Ele vai trabalhar essa ilusão transcendental como um elemento que faz parte das nossas atuações e que nós precisamos fazer uma crítica dessas ilusões para compreender que, ao realizar o possível, nós não estamos realizando o impossível. Nós estamos fazendo o que é factível naquele momento e que abre novas condições e possibilidades de ação que não são novos passos para o impossível, senão novas situações indeterminadas que nós vamos solucionar uma vez mais para melhorar as condições de produção e reprodução da vida dos seres humanos. É óbvio que cada uma dessas ações pode estar orientada por um tipo de projeto de sociedade. Afinal, queremos determinados marcos para que a sociedade seja possível, viável, sustentável, reprodutível, permanente, né? Que seja perene, que não seja destruída ou se autodestrua. Tudo bem, dentro de todas essas dinâmicas, não significa a realização do impossível até você conseguir atingir esse infinito, ou estado de paz, ataraxia, eternidade, de céu dos testemunhas de Jeová na terra, senão que, ao realizar o possível, atendemos às condições do impossível, do factível, e podemos continuar orientando as nossas ações com o critério desse projeto de sociedade.
com o critério do que nós pretendemos, que nos dá valores, orientações, critérios racionais para a tomada de decisão e tal. Então, cara, vai sofisticando o pensamento de uma maneira muito, muito, muito bacana e não fica só numa linearidade. E tenta evitar esse raio dessa ilusão transcendental, que é achar que nós estamos realizando o infinito dentro dos marcos do finito, da nossa vida e da nossa história. E ele vai dizer que quem cai nessa ilusão em geral, inclusive, em especial, na real, os neoliberais. Neoliberal acha que sempre está realizando o mais mercado e menos Estado, e que nunca será suficiente mais mercado. Por quê? Porque ele caiu no raio dessa ilusão transcendental. Então, todo problema causado pelo mercado é falta de mercado. É porque ainda não foi realizado aquele projetinho. É porque ainda está seguindo o impossível, e em nome desse impossível a gente está comendo fumaça. Pô, eu gosto. Não sei se vocês, mas eu curto esse tipo de discussão. Vou ler mais um pouquinho aqui para a gente poder chegar numa argumentação massa, que é logo ao fim aqui dessa primeira etapa. Nesse sentido, podemos agora enfocar a pergunta de qualquer política que seja realista. Qual sociedade seria a melhor sociedade possível? Essa é a efetiva pergunta na argumentação de Franz de uma política que seja realista. Qual sociedade seria a melhor sociedade possível? E vamos imaginá-la. Não vamos descartá-la, vamos imaginá-la. Naturalmente, não é possível uma resposta taxativa, enquanto necessitamos de critério de que o que é melhor possível. E não podemos extrair esta medida de nenhuma ética pré-concebida, porque, ao preconcebê-la, não podemos saber se é possível. Uma ética pré-concebida nunca tem necessidade de critério de factibilidade. Isso a gente falou no outro vídeo, que fala que o fato vem antes da produção do critério ético. E, portanto, não o contém. Nenhum dever pode existir fora do quadro de factibilidade de uma ação. Se tiver um dever que não dá para ser realizado dentro da história, ele não é factível, então esse critério ético é problemático. E, consequentemente, só podemos formular deveres depois de se determinar esse quadro de factibilidade. Assim, qualquer imaginação da melhor sociedade possível tem que partir da melhor sociedade concebível. Veja, qualquer imaginação da melhor sociedade possível tem que partir da melhor sociedade concebível. A melhor sociedade possível é aquela que passa pelo critério de factibilidade e é realizável. É diferente da melhor sociedade concebível, que é aquela que nós vamos imaginar como sendo a melhor que seja. Esta melhor sociedade imaginada nos ajuda a projetar e tentar remodelar as relações existentes e vigentes para que seja melhor, seja dentro do concebível o mais pleno, o que seja a que atenda determinadas condições. Só que a gente vai realizar o concebível? Não, a gente vai realizar o possível. E o possível passa pelo critério de factibilidade, que são as condições históricas vigentes em defesa ou proteção da vida humana, que é aquela que realiza a própria história. Então você vai montando um sistema e um mecanismo de compreensão da realidade que não nega a imaginação, que não nega a projeção social, que não nega a utopia, senão que compreende que faz parte da construção da melhor sociedade possível, a melhor sociedade concebível, imaginada, conceituada. E essa projeção nos auxilia a tornar cada vez melhor os nossos critérios para a tomada de decisão e tendo como crivo a necessidade de garantir as condições de produção e reprodução da vida humana. Afinal, se elas não estiverem garantidas, a próxima ação de uma sociedade possível não está garantida, não será possível, ela será impossível, já que para garantir as condições de possibilidade, o critério fundamental é a vida humana. Vida humana como critério fundamental para poder realizar o possível, passa então pelo critério do factível. Então a gente não vai querer fazer o impossível, vai querer fazer só o possível, mas o possível só é percebido à medida que nós orientamos a nossa sociedade para a melhor sociedade concebível. Cara, eu adoro essa maneira que o Franz trabalha, é muito massa.
Eu vou só finalizar esse parágrafo, que já deve estar aí, caraca, mano, um monte de assunto ao mesmo tempo. Pois é, mas é legal. Logo, a melhor sociedade possível sempre se apresenta como aproximação ou antecipação da melhor sociedade concebível, porque faz parte do movimento da racionalidade, é isso que o Franz está dizendo, né? Sempre vai parecer, quando a gente realiza a melhor sociedade possível, que a gente está mais perto da melhor concebível. Mas isso é uma ilusão! 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 Entendeu? Vamos lá. Mas, necessariamente, a melhor sociedade possível sempre é inferior à melhor sociedade concebível. Por isso, o conteúdo do possível é sempre algo impossível, mas que dá sentido e direção ao possível, em cujo quadro se apresentam as valorações éticas, que aí sim são arbitrárias. Ou seja, todo possível existe em relação a uma plenitude impossível, em referência à qual é experimentado e argumentado o quadro do possível. Todo possível existe em relação a uma plenitude impossível, em referência à qual é experimentado e argumentado o quadro do possível. O quadro do possível só aparece na hora que a gente projeta, imagina, concebe o que seria o melhor e aí avalia as condições vigentes. De todo modo, isso é muito importante, inclusive para expor que o raio do camarada neoliberal que diz que é técnico, é uma questão de gestão, de números, de Excel, que acha que não está pressupondo o raio de uma sociedade utópica para poder realizar a sua ação, ele não compreendeu a sua ação, não compreende a racionalidade utópica, não compreende o que é uma sociedade possível, o que é uma sociedade impossível e o que é a concebível, e não sabe fazer a crítica de seu próprio pensamento, de modo a desmontar essa limitação de ficar na ideia de que ao calcular, ao ter uma racionalidade formal do cálculo econômico, estaria isenta, neutra, não teria aí seria realista. E não, o que o Franz está tentando mostrar, e mostra, isso não é realismo, isso é uma utopia barata, dentro de um aparente anti-utopismo. O realismo político no duro, no real, valendo, concebe um tipo de sociedade, vê os seus limites, leva em consideração a factibilidade em relação às condições de produção e reprodução da vida humana, e aí age, atua para fazer a melhor sociedade possível. Se solta na banguela, deixa só para o mercado e diz que o que falta é mercado, que falta mercado, que falta mercado, que falta liberdade econômica, que falta isso, é tentar realizar uma sociedade concebível, no meu caso não me parece ser a melhor, mas uma sociedade concebível, como se ela fosse a melhor possível, e aí destruir as condições de ação do sujeito numa próxima rodada. E aí se torna efetivamente impossível. Mas bom, teria muito mais papo pra gente puxar, mas eu tô voltando. E se você gostou do tipo de conteúdo que a gente fez esses dias, comenta, divulga, espalha esse tipo de leitura. Vamos talvez criar um grupo aí de leitura, uma parada assim, mas para isso eu preciso saber ter retorno da galera. Fechou? Agradeço muito o apoio, não esqueça de olhar a descrição desse vídeo. Estamos voltando por aí nesses dias e trazendo a boa nova todo dia útil. Até a vitória final, minha gente. Valeu!